Folha. Boa tarde a todos. Hoje é dia 11 de março de 2016, sexta-feira. O número do verbete é 3.689. Ele tem 5 páginas, 52 logias e 9 máximos. O título do verbete é Cardápio de Ideias, a especialidade gesconologia. Quem redigiu o verbete é a professora Socorro Frazão. Quantos verbetes já foram? Esse é o 5º verbete. A professora Socorro é bibliotecária, analista de organização e métodos. Ela é brasileira, natural de São Luís do Maranhão. É voluntária da Conscienciologia desde janeiro de 1998. É docente de Conscienciologia desde 2012. E é tenepsista desde 2005. Então vamos aqui, e ela é voluntária da Enciclosapiens, não é isso? Então, vamos aqui à definição. O cardápio de ideias é a relação, lista, menu, elenco, repertório, descrição, registro, exposição de pensamento criativo elaborado pela Consim, homem ou mulher, a fim de desenvolver e ou ampliar as autopesquisas gesconológicas, promovendo as autorreciclagens mentais somáticas. Agora, na pensenologia, o holopensene pessoal das neo-ideias, os evoluciopensenes, a evoluciopensenidade, os hiperpensenes, os lúcidopensenes, os cognopensenes, os neopensenes, os parapensenes e o holopensene pessoal da comunicabilidade interassistencial. Agora na fatologia, o cardápio de ideias, a neo-ideia assistencial, a inspiração de ideias através dos dicionários, revistas e periódicos, a enciclopédia da conscienciologia enquanto cardápio de ideias evolutivas, os livros, o holociclo, a holoteca, o tertuliarium, a Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica, que é a Enciclosapiens, os insights dando pistas de ideias resgatogênicas, a espera do momento oportuno a fim de pôr a ideia em prática, a ideia pedagógica na escrita de verbetes, artigos e livros, a qualificação do gabarito das ideias, o viés ideativo da Recim. Nós lemos aqui só algumas linhas, né? Tem bem mais informação aqui. Agora na parafatologia. A autovivência do estado vibracional profilático, o rapport com as ideias predominantes no ambiente, facilitando a assistência necessária aos resgates extrafísicos. As inspirações dos amparadores extrafísicos no registro das ideias assistenciais. A paramemória, as ideias inspiradas na TENEPS, o autorrevezamento gesconológico através da ideia, a telepatia, o parafenômeno da transmissão pensênica da consciex para a consim. E lá no final, a sinalética, energética e parapsíquica pessoal. Depois aqui na argumentologia, no item taxologia, eis aqui a título de ilustração 41 tipos de ideias entre as mais conhecidas. Então temos aqui 41 tipos de ideias para nós discutirmos. Na remissiologia nós destacamos a aplicação da neo-ideia, dicionário cerebral analógico, grupo de neo-ideias, ideia original, ideia sutil e nicho da neo-ideia. Também tem 15 itens aqui na remissiologia, nós destacamos só alguns. Agora a frase enfática. A elaboração do cardápio de ideias promove a fixação, o aprofundamento e o desenvolvimento das autopesquisas gesconológicas nas reciclagens pessoais de conteúdo mental somático. Agora na questionologia. Você, leitor ou leitora, já analisou qual percentual de ideias concebidas é utilizado na criação e elaboração de escrita gesconológica? Em escala de 1 a 5, qual a média?
Aqui na bibliografia específica tem 2 referências, na webgrafia específica 4 referências, 4 itens. Agora, a mega-análise, que é composta de 20 itens, são 20 palavras aqui que chamam a atenção, que marcam no verbete, e quem faz essa mega-análise é a equipe da Enciclosapiens, que é composta pela Socorro Frazão, né? A Marilene Haganin, que está aqui, e mais a Ana Maria Rocha, né? Então vamos aqui aos 20 itens. Menu, inata, escrita, revisão, registro, captação, telepatia, inspiração, elucidação, repertório, mental soma, criatividade, neopensene, pensenologia, gesconologia, cogniciologia, autopesquisa, providencial, paramemória e paracerebrologia. Então, antes de passar aqui a palavra para Socorro, nós temos aqui alguns recados. O primeiro deles é sobre a Escola de Parapsiquismo, que nós vamos ter a 5ª turma, que vai ter início em julho deste ano. Julho agora vai ter início no dia 18 de julho. Essa modalidade da Escola de Parapsiquismo, ela é composta de 5 módulos. Os módulos acontecem agora em julho, depois em janeiro e julho de 2017, tem a duração total de 1 ano. Esses módulos eles têm a duração de 5 dias, eles são mais práticos do que teóricos, e onde se desenvolve o parapsiquismo usando uma metodologia inovadora, que é a metodologia baseada em competências, que é um conceito da pedagogia que foi adaptado para competências parapsíquicas. Então tem uma aprendizagem progressiva, se começa devagar e vai se ampliando o nível das competências. Só para citar alguns exemplos aqui, ao todo são 23 competências parapsíquicas, que são trabalhadas ao longo de 1 ano. Sensibilidade palmar, estado vibracional, atenção dividida, concentração mental, assimilação simpática de energias, desassimilação, clarividência, sinalética, telepatia, arco voltaico, encapsulamento, escagem, semipossessão benigna, e só para citar algumas. Então, quem tiver interesse é só procurar a recepção do CAE, que acontece 1 turma por ano e tem somente 25 vagas. Existe também a modalidade semanal, que é mais voltada para quem mora aqui em Foz. E agora aqui um recado aqui da OIC. Nós vamos ter o grupo avançado em consciencioterapia, que vai ter início 16 e 17 de abril aqui mesmo em Foz do Iguaçu. Então tem consciencioterapia de grupo mensal em 12 módulos. Vivências teórico-práticas de consciencioterapia, campos bioenergéticos consciencioterapêuticos, atendimentos individuais no decorrer dos módulos e aprofundamento autoconsciencioterápico. Então quem tiver interesse é só procurar aqui a OIC. Tem aqui, são 3 consciencioterapeutas, a Gláucia Menezes, Juliano De Rosso e a Cici Lopes. E também ainda da OIC tem workshops gratuitos em consciencioterapia. Então, vivência de holopensene favorável à autoconsciencioterapia, propiciando identificação e encaminhamento terapêutico de demandas e travões evolutivos. Também aqui em Foz, as datas são 25 de março, sexta-feira, das 19 às 20h30, e 10 de abril, domingo, das 15 às 16h30. Então é um evento gratuito, quem quiser também pode procurar a OIC, é aqui mesmo em Foz do Iguaçu, no campus da OIC. Bom, Socorro, antes da gente passar aqui para as perguntas, a gente sempre pede, né, para o verbetógrafo explicar por que ele escreveu esse verbete, o que te levou a escrever essa pesquisa. Tá, boa tarde a todos, obrigada pela presença. A ideia que me veio de escrever esse verbete é que a gente está sempre tendo ideias nos cursos, nos laboratórios, e com os cardápios de supermercado, de restaurante, cardápio gastronômico. Aí eu fiquei pensando, por que não adaptar um cardápio gastronômico para um cardápio mental somático? Aí me veio a ideia de fazer o cardápio de ideias, tanto que eu mandei, e para minha surpresa foi aprovado o título, né, do cardápio de ideias, que foge um pouco ao trivial da gastronomia, do alimento ao soma, e agora é o mental soma. Não é o trivial variado, né? Não é o trivial variado, mas é um trivial mental somático, intelectual. E eu espero que ajude aí
a esclarecer alguma coisa. Então vamos aqui às perguntas. Nós temos aqui uma pergunta do Teletertuliano de Curitiba. Professora Socorro, no item Ortopensatologia, página 1, item 2. Poderia ampliar este item? Ideias. As ideias são ao mesmo tempo causas e consequências. Essa ortopensata é do professor Valdo Vieira. Eu achei que ela se adequou bastante aqui ao tema, né? As ideias são ao mesmo tempo causa e consequência. Causa porque o que ocorre da ideia que você tem, a consequência que aquela ideia que você teve vai gerar. É uma ideia assistencial? Ela é uma ideia pedagógica? Ela é uma ideia que vai abranger várias pessoas? Ou é só uma ideia intraconsciencial que vai ficar só com você? Porque eu penso que ele quis dizer com isso, ao mesmo tempo, causa e consequência, dos seus pensênios, né? O que você pensou, qual a energia que você colocou ao ter aquela ideia. Agora ele pergunta aqui na Fatologia, página 1, quinta linha. Como alcançar o timing exato do acerto durante a espera do momento oportuno a fim de pôr a ideia em prática? Esse time vai depender do que você percebe, do contexto. Aquela consciência, naquele momento que você vai dar aquele retorno, vai fazer aquela TARES, vai fazer um reconhecimento da energia, como é que ela está. Você pode ir mais fundo com o que você vai falar ou você tem que iniciar como atacom. Então tem que estudar esse momento, não pode chegar de jeito achando que porque você resolveu aquilo com você daquela maneira, aquela pessoa vai ter estofo também para resolver do jeito que você resolveu. Você tem que ir conhecendo, e sondando o ambiente, vai estudando como é que está o estado de espírito daquela pessoa, semear a ideia, vai aos poucos, não pode ir de uma tacada, né? Só lembrando que aqui os presentes, a hora que quiserem perguntar, também é só levantar a mão. Agora, o item Paradoxologia, na página 2. Como podemos usar o paradoxo da ideia antiga poder estar bem atualizada? Aí depois ele faz a pergunta seguinte. Como podemos vasculhar nossos arquivos pessoais, físicos e mnemônicos em busca de ideias que podem ser ainda bem atuais? Acho melhor, vamos ver a primeira. O paradoxo da ideia antiga poder estar bem atualizada. Às vezes a gente teve uma ideia, bastante tempo atrás, de fazer um curso, de dar uma aula, de fazer um esclarecimento, por exemplo, muita gente diz assim, por que você não escreve um livro de gastronomia? Então, essa é uma ideia para mim, essa é uma ideia antiga. Mas ontem mesmo disseram assim, olha, eu vou te dar um título para um livro para você, Gastrotares. Aquilo que eu achava, que é aquela ideia de escrever sobre gastronomia, que eu acho que está bastante, tem bastante escrita sobre o tema, que já está altamente explorado, ela está bastante atualizada, porque hoje em dia o que acontece? Você tem que estar sempre reciclando aquilo que você fazia, para uma coisa mais atual. Aparentemente ela é antiga, mas ela está sendo reciclada, ela está sendo adicionada outras coisas que você vai adquirindo com a experiência, com o tempo, e que ela deixa de ser antiga, ela passa a ser bem mais atual do que a gente está pensando. Às vezes só por uma questão assim de, não sair da zona de conforto, de, para que mais um aí? Eu, assim, do jeito que está, tá bom, isso aí vai me dar muito trabalho. E isso é um paradoxo, porque aquilo que eu achei que vai me dar trabalho, às vezes não vai me dar, vai me esclarecer altamente alguma coisa que eu não esteja fazendo e ajudar muitas pessoas que estão precisando daquelas dicas. Qual foi a outra? A outra, na sequência, ele pergunta como podemos vasculhar nossos arquivos pessoais físicos e mnemônicos em busca de ideias que podem ser ainda bem atuais. Olha, eu estou sempre anotando os registros que a gente faz nos cursos, nos livros que a gente lê, jornais, periódicos, tem sempre aquela palavra que chama atenção. Às vezes ela se repete, você ouve aquela palavra aqui, aí alguém chega ali, fala a mesma coisa, aí você assiste um filme, aparece aquilo ali naquele filme,
Aí você, às vezes, virando alguns registros que você tem, um caderno de dinâmica, um caderno de curso, você vai ver que está registrado lá também. E aquilo você traz para a atualidade. O que precisa reciclar dentro dessa ideia para atualizar para o momento que eu estou passando, para o meu momento evolutivo? O que eu já superei, que eu estou vendo outras pessoas com aquela dificuldade e que eu posso usar aqueles registros que eu chamo de antigos, que estão lá meio que abandonados, em que eu posso ajudar a mim e ao outro. Então, eu acho que a ideia ela nunca é retrógrada, ela está sempre atualizada, ela está sempre em dia com o que a gente está fazendo. Resgata, às vezes ela vem com outro nome, mas é uma sinonímia só. Agora é sobre o paradoxo seguinte: como funciona na prática o paradoxo das ideias inatas, mesmo assistenciais, poderem levar a consim a automimese? Você poderia exemplificar? Por exemplo, essas ideias inatas, eu tenho uma facilidade muito grande para manipular ervas. Eu comecei a fazer um curso de fitoterapia em São Paulo. Aí eu comecei a ver que eu tinha uma facilidade tão grande com aquilo, embora eu estivesse ajudando a mim e outras pessoas, através daquela manipulação daquelas ervas, daquelas tinturas, eu comecei a me perceber que eu estava me repetindo. Eu estava numa automimese, eu estava fazendo uma coisa que eu já fazia, com o pé nas costas, com muita facilidade, aquilo atrai. Poxa, eu tenho uma facilidade muito grande para manipular com isso, sabe? Então, o que eu percebi? Que aquilo eu já trago de muitas vidas, eu já trago aquilo comigo e que eu estou fazendo com isso, sabe? Às vezes é só uma fuga, para não assumir uma responsabilidade de algo novo, de algo diferente, a gente vai se enraizando com aquilo que a gente tem facilidade. É uma maneira de não sair da zona de conforto. Eu sei fazer isso aí com mais facilidade, então eu procuro fazer algo que eu sempre sei fazer. Não me autodesafio. E quando alguém me desafia, eu digo, imagina, como é que eu vou escrever um livro? Eu não, mal eu sei escrever um verbete, um artigo. Você precisa dar aula. Imagina, o que eu sei é muito pouco, não consigo encarar uma turma. Então, é uma fuga de assumir responsabilidades. A gente pode dizer que tem muitas ideias inatas que levam à automimese. Muitas ideias inatas levam à automimese. Mesmo aquelas que são assistenciais. Uma pessoa que também é médico. A vida inteira sempre foi médico. Volta sendo médico. E aí? Mas às vezes ela tá voltando naquela condição de exercer aquela profissão, mas para ganhar o dinheiro, porque já sabe aquilo, já tem mais prática, é mais fácil, não tem um desafio a encarar. Só estou assim, pensando que pode ter também ideias inatas, que é o contrário, que às vezes é para a pessoa desenvolver aquela parte, que ela não desenvolveu, né? Também, para ela aprofundar, que era o médico, ele era mais de consultório, e ele vem com aquela capacidade para ir para uma sala de cirurgia, para salvar vidas, para fazer uma pesquisa profunda da cura de uma doença. Também tem esse outro lado. Então agora uma pergunta de Niterói, da Érica, que é também uma grande estudiosa de Conscienciologia. Ela pergunta assim, em Teoriologia, página 2, segunda linha. Poderia fazer uma relação da teoria da paragenética com o tema do verbete? Então, a teoria da paragenética com o ciclo, o cardápio de ideias, é exatamente isso. Já tem aquelas ideias inatas. Você já traz, porque a genética você herda dos seus pais. Você vai trazendo aquela herança genética da família nuclear. A paragenética não, ela é sua, ela é herdada de você mesmo, de outra vida. Aí eu tive a ideia de escrever um cardápio de ideias, eu tive a ideia de fazer um curso, escrever um curso, que isso já está nas minhas ideias inatas, de ser uma escritora, de escrever vários livros. Então, isso é uma ideia inata minha. E o cardápio de ideias, ele me ajuda nisso. Relacionar as ideias, as ideias que eu vou tendo que registrar, e vou anotando, porque se eu só penso
e anoto, mesmo anotando, mesmo registrando, eu faço esse elenco, esse repertório de ideias. Aí é como acumular vários cursos. Tem um currículo de cursos maravilhoso. Aí eu fico me perguntando, para que eu quero esses cursos? O que eles estão me ajudando? Assim são as ideias. Às vezes são até ideias inatas que eu já tive e já fiz em outras vidas. Mas se eu não estou aproveitando elas aqui, eu tenho que ter essa consciência de para que eu quero aquela ideia. É só para ter mais uma ideia? Afinal de contas, o que é uma ideia? É um pensamento que você registra, que você faz alguma coisa com ela, em benefício próprio dos outros. Agora uma pergunta de Goiânia. Professora Socorro, Sinergismologia, página 2, final da primeira linha. Gostaria que esclarecesse o sinergismo, ideia retrocognitiva, momento evolutivo. Às vezes é aquela ideia que eu tenho de uma retrocognição que eu tive. Eu já fui, já manipulei, eu já dei aula, eu me vi escrevendo um livro. E no meu momento evolutivo, ela é essencial. Puxa, legal, eu já fui escritora, eu posso colocar isso em prática agora. Ou eu tive uma retrocognição de alguma coisa que não fui muito bem. De vítima, eu era algoz. Aí o que eu posso fazer nesse meu momento evolutivo para fazer o resgate daquilo que eu fiz de errado, para fazer uma reciclagem no meu momento atual? De que maneira eu posso me liberar disso e liberar aquelas pessoas que às vezes eu reconheço algum algoz? Será que eu fui só algoz ou eu fui vítima também? Então tem esses dois parâmetros. Para que eu vou essa retrocognição no meu momento evolutivo, se ela vai me servir para saber que eu fui rainha de Bagdá? O que eu vou fazer com isso agora no meu momento que eu não estou mais sabe? Ou se eu fui uma grande escritora, se eu posso resgatar o que eu escrevi, será que eu consigo saber quem eu fui? Para que eu quero saber quem eu fui? Onde é que estão esses livros? O que eu posso ver o que foi que eu escrevi, o que foi que eu disse, que eu esclareci, e que foi assistencial ou não. Então tem esses dois lados da mesma moeda, não é? Agora aqui é um comentário que ele está fazendo. A principal ideia do meu cardápio mental somático atual é escrever uma GESCOM sobre duplologia. Iniciei no início desse mês. Só está falando isso para você dar um comentário. Olha, eu não... Aí isso é uma coisa muito pessoal. O que ela quer dizer? O que ela vai, se ela vai se ajudar com isso? Se ela já tem dupla? O que ela vai esclarecer para essa dupla? O que ela pode dizer para as outras duplas? Alguma vivência dela que ela pode achar que não deu certo? As vivências que ela tem, que ela pode... compartilhar com as outras pessoas. Olha, eu faço assim, isso que eu tentei fazer dessa outra maneira não deu certo. Então como é duplo, é dela com a dupla. É um homem. Ele com a dupla dele, essa pessoa com ela e com o outro. Então a ideia que eu dou é essa, é pesquisar mais sobre a vida a dois, e no caso dos exemplos, o autoexemplo eu acho muito interessante. O que superou, quais eram os gargalos e de que maneira foram superados. Uma ideia também é ele estudar sobre a afetividade. Afetividade, mega fraternidade, onde é que está? Proex. Mas é um tema bastante interessante. Então vamos lá, agora também de Niterói, a Andressa, que também é outra, o pessoal de Niterói lá é muito bom também, ela estuda muito conscienciologia. Então, a verbetógrafa em Citaciologia, página 1, poderia comentar a terceira citação, a de Nabucco? Há ideias que podem ser reduzidas a fórmulas. Essa são as que se tornam em conhecimentos humanos, em resultados. E há ideias intransmissíveis, são estados de alma. Ninguém jamais apreendeu o estado de alma de outra pessoa.
O que eu penso que o Joaquim Nabuco ele quis dizer com isso é que há ideias, por exemplo, essas ideias que eu estou conseguindo transmitir aqui do que eu escrevi, elas são transmissíveis. Mas há aquelas ideias em que eu fico no meu deleite, só para mim, fico pensionizando, e que fazem parte da minha personalidade, do meu caráter, da minha maneira de ser. Isso é um pensamento meu, é uma ideia minha. Eu não posso fazer com que o outro pensionize, tenha a mesma ideia e pense que veja aquela ideia da mesma maneira que eu vejo. Eu penso que o Joaquim Nabuco quis dizer isso, porque tem muitas citações dele com ideia. Porque, como ele está dizendo, ninguém jamais aprendeu o estado de alma de outra pessoa, é aquilo que está lá dentro. Você quer falar alguma coisa, Pilar? Eu só iria acrescentar, porque é possível contar para alguém uma experiência. Agora, fazer o outro vivenciar aquilo que foi vivenciado é uma coisa intransmissível, né? Então, nós podemos passar a experiência, o outro vai vivenciar, mas ele vai vivenciar dentro do contexto dele, como você falou, dentro dos caracteres, da personalidade própria. É como você ouvir uma música. Eu ouço a música de uma maneira. Aquilo me leva a uma viagem, eu fico ouvindo aquilo, eu fico vendo aqueles campos que está falando ali, eu fico imaginando, eu viajo. A outra pessoa ouve e dá uma risada. Que música mais esquisita, como é que você consegue ouvir um troço desse? Entendeu? Então é aquele meu estado de alma. Eu não posso passar para ela aquilo, eu posso contar para ela. Eu me senti assim, eu me senti num deleite, eu senti viajando, eu senti flutuando. Ela achou engraçado. Eu penso que seja essa a ideia do Joaquim Nabuco ao escrever essa frase. Agora, em Fatologia, na página 2, terceira linha. Poderia relacionar o poliglotismo com o tema do verbete? É porque o ideal é você falar não só um idioma, só a língua materna, né? Mas falar vários idiomas, porque isso ajuda a criar com as associações de ideias. Eu fazer uma frase em português, depois passar para o espanhol, para o inglês, aquilo vai me dando um estofo, um conhecimento, vai me aprofundando, vai me abrindo, ampliando, vai como que alargasse o meu cérebro. A minha memória parece que ela é ativada quando eu falo outro idioma. Porque uma palavra puxa outra palavra. Aí, de repente, eu descubro que eu não sei só aquela palavra, eu sei várias palavras naquele idioma, para aquele mesmo contexto. Isso é enriquecedor. Será que a gente poderia dizer que tem ideias que são melhor transmitidas num determinado idioma? No idioma original. Idioma original. Quando você traduz, parece que perde um pouco da autenticidade, do encantamento. Então vamos lá, agora taxologia na página 4. Ela está pedindo para você diferenciar os itens 36 e 37, recicladora e reciclogênica. A recicladora. Elas são mais ou menos, elas estão intrínsecas. Recicladora é reaproveitar algo que já está feito. Você reciclar, por exemplo, um temperamento, você pode, no caso do material, você pode reciclar um papel que está sendo descartado, reciclar uma garrafa PET, fazer bancos daquela garrafa, pode reciclar o temperamento, pode reciclar aquele móvel usado, pode reciclar as ideias. E a reciclogênica é uma virada evolutiva. Você está virando, está dando uma prioridade naquela reciclagem que você fez para uma coisa mais evolutiva, mais pessoal. Você está reciclando para um temperamento, um trafá. Você está pegando essa reciclogenia, eu estou fazendo uma recim de um ponto fraco que eu tenho, tentando ver
como é que eu posso adaptá-lo, o que está faltando para eu... ou pegar um trafó que eu tenho que estar ocioso, o que eu posso fazer para alavancar esse trafó, como é que ele pode estar sendo utilizado assistencialmente. Isso. Onde é que está a raiz? Porque eu fico muito preocupada, todo curso, com a raiz do temperamento. E sábado foi falado isso aqui, bem interessantemente pelo Rui, né? Enquanto a pessoa procura a raiz do temperamento, ela não vê as outras vertentes. Não vê o temperamento. Não vê o temperamento. O que eu sou me preocupar? Só de onde é que vem o temperamento da minha expansividade, da minha agressividade, eu não procuro reciclar o temperamento, porque eu ainda estou procurando a raiz dele. E vai ser difícil de eu achar essa raiz desse temperamento. Não sei se essa raiz já veio de muitas vidas ou se foi adquirida através de um trauma aqui. Então, onde é que está a raiz? Aí, essa recicladora, essa ideia recicladora, esse reaproveitar algo que já foi, que está parado lá, que está sem uso, e fazer uma virada com a reciclogênica, uma virada evolutiva, uma prioridade evolutiva daquilo que eu posso melhorar. Agora a pergunta de São Paulo. Professora Socorro, Ortopensatologia, página 1, quarta linha. Pensar contra uma ideia é sempre mais fácil do que pensar a favor, notadamente para quem penseniza pouco ou sem automotivação. Poderia comentar? Olha, essa peça ortopensata do professor, ele sempre dizia que a pior coisa é a pessoa que não pensa em nada, que tem a cabeça oca, que é vazia. Então, que faça alguma coisa, escreva. Melhor ser criticado por aquilo que você fez do que por aquilo que você não está fazendo. Então, escreva, deixa vir as heterocríticas e aproveite. Eu penso que ele quis dizer isso, que pensar contra uma ideia é sempre mais fácil, a gente ser contra alguma coisa do que a favor, ainda mais quando não foi a gente que criou aquilo, que fez, que elaborou, que escreveu, que construiu, né? Eu penso que ele quis dizer isso. E eu também acho que a pessoa que pensa pouco e que não produz, não dá a cara a tapa, eu acho que é mais fácil a gente fazer essas heterocríticas. Agora na Fatologia, página 1, primeira linha. Poderia falar sobre a inspiração de ideias através dos dicionários, revistas e periódicos? Então, quando eu leio jornais, revistas, periódicos, eu tenho sempre uma frase, alguma palavra que me chama a atenção. Aí eu procuro anotar, eu grifo no caderno, ali no livro, na revista, às vezes eu recorto, eu faço o cosmograma e vou recortando aquelas revistas, eu tenho um bocado de página lá recortada, e nesses recortes de revistas, de jornais, eu vi um livro chamado O Livro das Ideias, que eu até citei aqui. E também, depois eu descobri, semana passada, um site chamado Cardápio de Ideias. De tanto eu recortar as coisas, de recortando revista e de me inspirando. Eu já tenho alguns outros verbetes também que eu tenho os títulos. Foi através desses recortes de jornais, dessas palavras-chave que vêm. Porque a ideia nada mais é do que uma palavra-chave que você vê, uma frase, um filme, que você pensa alguma coisa e aquilo ali serve até como uma retrocínea para resgatar alguma coisa que você viu. Aí eu fiquei curiosa, cardápio de ideias.com.br. Aí eu fui lá olhar o que é. É uma mulher, ela chamada Tatiana, e que ela criou esse site para quê? Para eventos. É uma agência de eventos. Então você manda para lá, você diz, olha, eu quero um evento de rock and roll, eu quero um evento de um curso, e ela monta um cardápio para aquele curso ali, de ideias, o que ela pode fazer, o móvel na sala, a entrada, como é que é feita. Então, ela tem um cardápio de ideias culturais. Está lá o site, cardápio de ideias. Depois que eu vi o verbete, eu digo, olha que coincidência, um cardápio de ideias culturais.
Quer dizer que aqui, no caso, também não deixa de ser cultural, porque é mental somática, é intelectual. Marilene, acho que quer fazer alguma pergunta? Posso perguntar? Oi, Socorro. Assim, você pode relacionar aqui o descarte dos bagulhos energéticos com o cardápio de ideias? Então, aí através das ideias, eu fico pensando, em casa, eu fico olhando, tem um móvel lá que eu olho para ele, aí eu digo, o que eu quero com esse dito cujo aqui? É uma coisa do intrafísico. Meu escritório, eu comecei a organizar, reorganizar através de ideias, que eu fui olhando nas revistas, nessas coisas que você vai lendo, revista de decoração, que diz assim, aproveite o mínimo espaço que você tem, como otimizar o seu escritório. Aí aquilo ali vai me dando ideia, o que está sobrando ali que eu não utilizo e que pode ser útil para outra pessoa. Eu tinha uma mesa com 4 cadeiras na minha casa lá, que eu não sabia o que fazer com ela. Ela era para piscina, mas ela não pode ficar na piscina, porque não pode pegar chuva. Aí eu ficava dentro de casa, ficava ocupando um espaço de uma coisa que eu não ia utilizar. Aí eu fiz uma reciclagem nele. Eu liguei para o asilo e doei para eles. Eles foram buscar, disseram que ia ser muito útil no local lá de leitura dos idosos. Então, era um bagulho que estava ali. Eu olhava aquilo ali e me incomodava. Era um bagulho energético. E às vezes você compra, às vezes eu compro alguma coisa quando eu viajo, aí eu chego em casa com aquela imagenzinha, aquele budinha lá. O que eu vou fazer com esse Buda? Aquilo é um bagulho energético. Sabe? Tem alguém que coleciona? Tem, então leva. Então, isso é um bagulho energético. A ideia, você tem que ter... Não, mas ela coleciona. Não é bagulho para ela, não é para mim. É um bagulho, como estava a mesa com aquelas cadeiras lá, ela estava sendo um bagulho energético. Que eu não sabia, ela estava ocupando espaço e eu não sabia o que fazer com ela. Até que me veio a ideia de, opa, isso aqui pode ser reciclado, isso aqui pode servir para alguém. E foi o que aconteceu. Eles foram buscar, ficaram felizes da vida. Ricardo, é só uma associação jocosa? Porque à medida que você via a mesa e as cadeiras, cada vez que você olhava, você enviava uma ideia ou um pensene que acabou virando bagulho, né? De cardápio mesmo. Então, aquela mesa já tinha um cardápio de ideias negativas para você. Para mim, mas aí no caso, mas como serviu... É um reciclador. É um reciclador. É isso que eu achei interessante. A mesma peça para o outro é uma reciclagem. Então, aquilo que estava me incomodando foi ajudar a suprir uma necessidade do asilo que eles estavam falando, que estavam precisando de cadeiras, falta, né? Que eles tinham um jogo de cartas, em que os velhinhos jogavam em cima de uma caixa de madeira de supermercado. Então, o senhor saiu de lá super feliz, com aquela mesa, com 4 cadeiras, e ainda tinha um guarda-sol. Entendeu? Ainda tinha um guarda-sol que ele ficou abrindo e fechando, maravilhado. Digo, puxa, aquilo que às vezes a gente pensa que é um bagulho para a gente, no meu caso, aí vai servir, vai solucionar o problema do outro. Socorro, parabéns pelo verbete. Tá. Achei interessante porque ontem a Kátia, né, defendeu o verbete bilhete de lucidez, assim, que também me deu várias ideias, né, que eu acho interessante que está junto ali. Na página 2, enfatologia, queria que tu ampliasse, não sei se você já falou, a gratificação da ideia, na primeira linha, a gratificação da ideia libertadora de interprisões. Depois eu tenho mais outra. Olha, às vezes eu tenho uma ideia, essa ideia, a gratificação, você olha para a pessoa, você percebe, já aconteceu comigo assim, de eu perceber, a pessoa passa por mim, mal me cumprimenta. Eu digo, o que será que aconteceu? Aquilo eu já começo a pensionizar, né? Será que ela está num momento difícil? O que será que está acontecendo? Já começa a interprisão, já começo a elocubrar que eu disse alguma coisa, eu não disse. Aí o que acontece? Geralmente, eu sou mais do tirar a limpo o negócio, de esclarecer. Vem cá, tudo bem com você? Está tudo bem? Como é que está? Eu pergunto,
tá acontecendo alguma coisa, estou percebendo que você está assim meio arredia, posso te ajudar, eu vou falando como... E às vezes a pessoa ela está com um problema na casa dela e não é comigo. E que às vezes eu posso ajudá-la, porque eu já estava começando a pensenizar. Ao momento que eu pensenizo que ela está com problema comigo, eu já estou criando uma interprisão. Então aquilo dá um alívio de você saber que você pode ajudar aquela pessoa de uma maneira diferente daquilo que você estava imaginando que seria, entendeu? Isso, quando você esclarece uma coisa que está causando mal-estar entre duas ou mais pessoas, isso esclarece, isso liberta. Muda o cardápio. Muda o cardápio, ele já passa do lado nosográfico para o lado mais neutro, mais homeostático. A pessoa tem que também ter um pouco de abertismo para ter abertismo. essa ideia, né? É. De que não Você é com tem que ela, ir naquele chegando, sentindo as energias. Vai se aproximando e vai fazendo uma sondagem. Não pode chegar de ir perguntando. Vai, como é que tá? Vai chover? Parece que vai chover hoje. Vai aquelas perguntas triviais. De hoje está mais calor, hoje está mais frio. Geralmente a gente começa... Eu faço isso com minha família. Quando eu ligo, que eu sei que está com algum problema, eu digo, e aí, está tudo bem? Está chovendo? Quando a pessoa responde, está como sempre. Está como sempre, então o negócio não está bom. Eu digo, então está bom. Agora, se ela fala, não, está chovendo, aqui está muito quente, já tem mais um diálogo. Mas quando ela já corta dizendo que está tudo como sempre, está tudo igual, não quer conversa. Então, no meu cardápio de ideias ali, a ideia que eu tenho naquele momento é de me retirar, de me recolher, de não avançar o sinal. Porque você faz aquela leitura. Posso ir mais um bocadinho ou eu tenho que recuar? Na mesma patologia, ali na linha 3, o bloco de registro. Como é que você faz esse bloco de registro? Assim, eu ando sempre com um caderninho aqui, um bloquinho desses aqui na minha bolsa. Eu faço esse bloco quando eu estou em algum lugar, às vezes eu quero anotar um telefone, uma palavra, uma clínica que eu estou vendo. Eu vou anotando. O meu caderninho aqui é cheio de anotações. Alguém disse alguma coisa aqui, eu escrevo. Às vezes eu estou na fila do banco, alguém comenta que viu, que comprou algo na loja Avan. Aí aquilo que eu estava procurando está ali, eu já anoto. Sabe, já vai me dando ideias. Ou eu lembro de alguma coisa que eu preciso fazer, aí me vem a ideia naquela fila do banco ali, eu anoto. Então, eu tenho sempre um bloco na minha bolsa, esse bloco de registro que eu uso sempre, e no meu carro. Você não faz uma mudança depois, como onde foi falado, né, no bilhete esse de lucidez, que depois tu cria um outro registro, ou você deixa só nesse bloco? Não, aí o que eu faço? Eu sempre vejo no final do dia o que eu anotei ali. O que me interessa? Dali eu amplio para um papel maior, para uma caderneta, abro o computador para fazer a pesquisa, ou então, isso aqui foi... Eu dou um riscadinho ali para saber que eu já dei uma investida naquilo. Às vezes você vai passando e depois de muito tempo você começa a voltar ali, vou ver naquelas páginas, gente, eu anotei isso daqui, não sei para que eu anotei isso, ou então eu anotei e não fiz nada com aquilo. Aí, às vezes, a ideia vem de investir naquilo naquele momento. É para não virar bagulho, né? Para não virar bagulho. Obrigada, Socorro. Na linha crescendologia, né? Já que estava falando, o crescendo de ideia taconista e ideia tarística. Qual a relação assim, com o cardápio? Então, você tem que ter um cardápio de ideias taconista e um cardápio de ideia tarística. Qual é o momento que você vai investir, começar com o tacon? Você tem que fazer essa sondagem. Você está abordando uma pessoa, vai fazer um esclarecimento, vai fazer uma assistência. Você tem que começa com uma tacon e vai não crescendo a proporção, você vai avançando, as ideias vão vindo com a leitura que você vai fazendo e com o retorno daquilo. É como aquele telefonema que eu dou. Eu ligo, oi, tudo bem, como é que está o tempo? Do mesmo jeito, eu já sei que eu não posso avançar.
Agora, se tem uma abertura, aí você vai fazendo essa leitura do ambiente, do retorno que a pessoa te dá daquilo que você pergunta, da maneira como ela responde, a energia que vem, como é que você, sabe? Você vai percebendo, você vai sentindo se pode ir avançando e às vezes vem alguma clareaudiência aqui, alguma coisa que o amparador dá uma palavra ali, ou alguém falou uma palavra, que é aquela palavra-chave que você precisa, que te deu aquela ideia para deslanchar algo mais tarístico. E a ideia retrógrada, ideia futurista. Então, a ideia retrógrada, por exemplo, tem uma ideia bem bobinha que a gente... alguém tem uma ideia de fazer, uma ideia futurista, um aparelho em que você pensa aqui e ele te dá todos os dados. Você não precisa nem digitar nada. Você chega lá, olha para ele, pensa, meu saldo, aí ele já aparece na tela. Uma ideia retrógrada seria uma coisa que... Uma máquina de escrever, por exemplo, é uma ideia retrógrada. É aquela ideia que você tem de... ela não vai adiantar, ela não vai te trazer nenhum acréscimo evolutivo, nem para aquela pessoa que você está tendo aquela ideia de falar naquele momento uma coisa que já passou há muito tempo, sabe? Como a máquina de escrever e como um pensamento que você tem numa máquina mais... Sim, então seria assim, no caso, se eu tenho um pensamento referente a uma determinada pessoa, que já é coisa de algo passado, de outras vidas, eu trago essa ideia que não vai favorecer no esclarecimento daquela pessoa. Vai não vai só atrapalhar, só ela vai te atrapalhar. causar mais nesse transtorno. Sentido, assim, que Também. Ela vai te causar transtorno. O que ela vai te acrescentar naquela ideia que você teve de... É como que fosse uma imagem que você tem da pessoa que ficou congelada. Você vai sempre olhar para ela, vai sempre lembrar aquela patadinha que ela te deu, que ela estava num momento difícil, num momento de dificuldade, te deu um chega para lá. Então, essa é uma ideia mais... Você tem que atualizar a ideia. Essa ideia futurista é como é que ela está hoje. Será que ela é aquela mesma pessoa que eu me aproximei dela e ela não me acolheu? Sabe? Então, aquela ideia retrógrada, eu chamo de ideia congelada. Eu acho até que seria um tema de um verbete, né? Uma imagem congelada que você tem daquela pessoa. Porque a imagem é uma ideia que você tem dela. Então, congelou aquela imagem ali, não tem nada, ela pode fazer tudo, todas as reciclagens, já mudou, já é até serenona, mas ela vai sempre te passar uma energia porque você não se atualizou também em relação ao que ela está agora. Certo? Bom, as próximas duas perguntas são que você acabou de responder, eu vou pular. Uma é sobre a libertadora de interprisões e a outra é sobre o bloco de registro. Então eu vou pular essas duas que você acabou de responder. Agora, a fatologia na página 2, última linha. Favor esclarecer o compartilhamento das ideias parapedagógicas. É você escrever, você tem uma ideia de escrever um curso. Aí você chama alguém, você tem algumas dificuldades para escrever, ou teve uma ideia para escrever um verbete que vai ajudar, vai esclarecer, como, por exemplo, a Kátia ontem, o bilhete de lucidez, a lucidez, né? Aí como é que eu vou fazer isso? E compartilhar essas ideias parapedagógicas através da escrita, do verbete, do debate, de uma exposição oral, É no sábado, é domingo que tem aqui aqueles debates do CAEC, né? É no domingo que tem. Vamos compartilhar alguma coisa com as pessoas, alguma coisa legal que eu tive, de como escrever. Qual a melhor maneira de escrever um verbete? De que maneira eu posso desenvolver pensatas? Eu tenho facilidade para escrever pensatas, megapensenes. Aí eu quero compartilhar isso com as pessoas. Olha, gente, a técnica é essa. A técnica da mega-análise. Como é que é feito, por exemplo, no caso de uma ideia parapedagógica, a mega-análise. Olha, você pega o verbete, você vem desde a definição, você vai marcando as palavras-chave. O que é a definição do verbete? Esse é o principal dessa ideia.
Aí você vai pegando, a partir da definologia, você vai descendo, vai lendo o verbete de uma ponta a outra. Escolhe, não 20 palavras, mas escolhe 30 palavras, aquelas que chamaram a atenção, que você acha que são a síntese. Então, você compartilha essa ideia parapedagógica com as outras pessoas que ficam naquela curiosidade ou que têm dificuldade para fazer a síntese de um trabalho, de uma revisão gramatical. Isso eu chamo de um compartilhamento de uma ideia parapedagógica. Agora, ainda o mesmo teletertuliano de São Paulo, ele pergunta, parafatologia na página 2, final da segunda linha. Poderia relatar a sua experiência pessoal relacionada às inspirações dos amparadores extrafísicos no registro das ideias assistenciais? Então, geralmente essas ideias, elas me vêm na TENEPS, ou então quando eu estou em alguma dinâmica parapsíquica. E eu levo sempre para essas dinâmicas, eu levo sempre um bloco de anotações, um caderno, em que as ideias, às vezes, eu tenho muita clareaudiência, sabe? Eu ouço a palavra, eu ouço a frase de alguma coisa que eu estou escrevendo, ou que eu queira fazer, vem a frase inteira. Às vezes eu até olho para o lado assim, porque eu penso que é uma consciência que está falando e não é. Eu ouço. Então, eu tenho essa facilidade com o extrafísico, com os amparadores, de me comunicar com essa telepatia com clareaudiência. Eu vejo, além da clarividência, eu tenho muita clareaudiência. Então, a ideia vem e eu anoto. Como é que vai fazer aquilo? Que às vezes eu estou com dificuldade para fazer, para falar alguma coisa, e a palavra vem. É como que alguém me soprasse aqui no ouvido, aquela palavra que eu preciso dizer para a pessoa, ela vem ali. Talvez seria interessante você escrever sobre clareaudiência, tem muito pouca coisa escrita, né? Seria bem interessante. Agora, tecnologia, página 2, primeira linha. Gostaria que fizesse um cotejo entre a técnica do detalhismo e a técnica da minuciosidade. Não seriam sinônimos? São. Se não são, qual a diferença entre ambas? Elas são muito parecidas, porque no detalhismo, eu começo a ler, por exemplo, fazendo o pente fino, que a gente chama de PF lá na Enciclosápia, né? Aí vem o pente fino, eu começo a ler desde lá de cima do título, cardápio de ideias. Opa, tem um acento, aí já me chamou um detalhe ali, você já põe uma... Vou descendo, e a minuciosidade, depois que faz todo esse detalhismo, eu volto onde eu escrevi aquilo ali, onde chamou a atenção, que às vezes ficou sempre alguma coisa que você deixou de olhar. Então, é um detalhismo mais profundo. É uma minúcia, aquela coisa de ir cavando lá para ver se ficou alguma coisa. Elas são praticamente sinonímias, semelhantes, mas tem uma particularidade, assim, um nível de aprofundamento que na minúcia você pega mais do que no detalhe. Você vai mais porque precisa fazer uma coisa mais profunda naquela correção de algum trabalho que vai ser apresentado. Agora, polinomiologia na página 2. Poderia detalhar o polinômio cérebro para cérebro, ideia, mental soma? Porque a ideia, ela começa no cérebro. A hora que você pensa, você está com a ideia ali fresquinha. Cadê aqui no polinômio? Cérebro. Tá. Aí do cérebro, às vezes ela já estava, aquela ideia que está no cérebro, ela já veio através do paracérebro. Ela já estava ali sendo maturada. É uma coisa que vem até de um desses sopro que dá aí na clareaudiência. Ela está no paracérebro da consciência. Aí o que acontece? Ela vira uma ideia. Eu penso, ela está no cérebro, passa pelo paracérebro, vira uma ideia e vai para o mental soma, onde eu vou descrever aquilo ali, eu vou destrinchar, eu vou fazer um aprofundamento da escrita, uma aplicação daquela ideia que me foi criada por mim ou pelo extrafísico, por alguém. Ela vai num desenrolar, num crescendo, até chegar na hora da escrita.
O que sobrou, o que eu consigo escrever dali, o que eu captei daquilo ali, que me veio, o que eu posso aprofundar mais. Agora, no que você falou aí da inspiração dos amparadores, o caminho é inverso, porque você capta, acho que a ideia pelo mental soma, e ela vai descendo até chegar ao cérebro. O caminho vem pelo lado contrário. Vem pelo outro lado. Agora, ele pergunta em mitologia, na página 3, poderia relacionar o mito da ideia genial com o tema do verbete? É porque, quando eu fui escrever o cardápio de ideias, eu pensei, eu digo, será que isso é uma ideia genial, um cardápio para ver, para ideias? Porque tem muita gente que acha que sempre a ideia dele é o máximo, sabe? Você tem uma ideia de fazer alguma coisa, ou ideia genial, e às vezes não é. E tem sempre esse mito de que toda ideia é genial. Até que se prove o contrário, toda ideia, pelo menos no momento evolutivo daquela pessoa, naquele contexto, naquela situação, a ideia que ela teve para resolver aquela problemática, ela foi genial. Por mínima que ela seja, por mais desvalorizada que ela foi criticada, ela foi criada. É uma ideia de um gênio. Não deixa de ser uma ideia genial. Em cima aqui na maniologia você fala, a mania de achar o máximo suas ideias. A mania de achar o máximo as suas ideias. Agora, fobiologia, página 3. Qual a relação da logofobia com o tema do verbete? Se a pessoa ela tem fobia da escrita, fobia de palavras, e fobia de ideias, que são as 3 citadas aí, ela não vai conseguir fazer um cardápio de ideias, ela não vai conseguir nem cardápio de ideias, é desenvolver alguma coisa, algum assunto, algum tema. Ela não consegue, porque tanto a logofobia, a verbofobia, a ideofobia e a neofobia, que é a ideia do novo, né? A fobia do que tudo que é novo não serve, ele não foi testado, eu não vou me aprofundar nisso, isso não vai dar certo. Aí vai escrever um livro, vai escrever um artigo, isso aí já foi muito explorado, então eu não tenho palavras para escrever isso aí, eu não tenho ideia. Eu estou com uma ideofobia de ideia. Como é que eu vou escrever uma coisa que eu não entendo, eu não conheço? Aí não procura se aprofundar, fazer autopesquisa. Por que tem aquele medo daquilo? Eu, pelo menos, tenho medo muito de água. Tenho pavor de chuva. Formou o céu ali, eu fico olhando, escureceu, eu já fico com chuvofobia. Porque eu tenho pavor. E eu já fiz uma retrocognição em que eu morri afogada. Então, eu acho que eu associo água, afogamento. Aí aquilo ainda não superei, ainda não me libertei, até porque não foi só uma vez, foi pelo que eu andei pesquisando, me autopesquisando, foram várias vidas em que eu tinha. E nasci, aí para complicar, eu nasci numa ilha, né? O que é uma ilha? É uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Aí eu me pergunto, por que eu nasci numa ilha? Se eu ainda não me... Foi um teste para me auto-superar, sabe? Vim para Foz do Iguaçu, é só água. Agora, no banho você vai bem, né? No banho eu vou bem, porque quem domina sou eu. Fecho, abro ali, quem tem o controle você controla. do chuveiro sou eu. Mas aquilo que eu não controlo, em que eu preciso passar, aqueles passeios que tem nas cataratas, em que eu vejo o pessoal naqueles barquinhos, entrando debaixo daquilo ali, eu fico com falta de ar, eu não consigo olhar. Alguma coisa. Eu não superei isso, sabe? Eu tenho agofobia, sei lá como é que é o nome. Hidrofobia. Hidrofobia. Então, eu tenho isso daí. Aqui, Socorro, na sinergismologia, esse último sinergismo, você pode ampliar? Sinergismo, autoconhecimento da ideia e responsabilidade interassistencial. Então, quando a ideia vem de fazer aquela reciclagem. O autoconhecimento da ideia, a responsabilidade existencial. A ideia vem de escrever um verbete. Não, está aqui. A ideia vem. Eu tomei conhecimento, ou eu mesma tive a ideia de fazer aquilo ali, fazer aquela assistência. Mas eu não vou
eu fico nesse receio, sabe? Porque no momento que eu tenho conhecimento da ideia de como resolver aquele problema, aumenta a minha responsabilidade. A minha responsabilidade assistencial, ela é duplicada. É como na TENEPS. Eu tenho aquele horário da TENEPS. Me vem a ideia de botar o nome de uma pessoa na TENEPS. A minha responsabilidade interassistencial com aquela pessoa também, eu já crio um vínculo com ela, um aparador, para estar ali naquele momento. Então, a partir do momento que eu tenho autoconhecimento de que eu preciso fazer a assistência, de que eu preciso ajudar, ou até me ajudar mesmo, eu preciso resolver um problema meu e não resolvo, essa responsabilidade minha é muito grande. É um autoconhecimento da ideia e com uma responsabilidade que gera essa responsabilidade interassistencial. Boa, teu nome. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho no Ciclologia, na página 2, o ciclo de ultrapassagem dos gargalos evolutivos da ideia. Quando a gente tem a ideia, na hora de escrever esse ciclo de passagem dos gargalos evolutivos da ideia, é o momento que você tem a ideia e ela começa a se apresentar dificuldade do que você precisa pesquisar, do que você precisa fazer, do que você precisa renovar, mudar, descartar. Aí tem aquele gargalo, aí fica, o gargalo no meu caso é assim, aí não vou conseguir. Congestiona tudo, aí me dá. Ai, eu estou com dor na minha coluna hoje. Começa a sentir, começa a somatizar, começa a me dar dor na minha lombar, eu começo a sentir dor de cabeça, eu começo assim, eu somatizo tudo que você imagina, esse gargalo. Aí quando eu começo, e se eu tomo conhecimento de que aquilo ali, aí eu começo a me perguntar, agora minha técnica é assim, como é que começou essa dor de cabeça que eu estava ótima ainda agora? Se eu faço a associação da ideia, no momento eu só penso sem isso, só tenho a ideia. Não, mas foi depois que eu tive a ideia de fazer isso que isso me apareceu. Aí o que eu faço? Eu me posiciono, eu penso, não, eu vou resolver isso agora. Aí eu começo a fazer, ver, respiro fundo, levanto, tomo um café, volto e digo, agora eu vou fazer isso. E parece que o negócio limpa. Então, eu vou superando, eu tenho que saber, detectar onde é que começou aquilo. Por que foi aquilo ali que surgiu? Eu achei interessante que você coloca ali na numerologia a fixação de ideias, mas eu fiquei avaliando isso aí. Que se for uma boa ideia, uma ótima ideia, tudo bem, né? Tudo ótimo. Mas e se for aquela ideia que não é uma ideia tão boa assim? Como que você faz para descartar essa ideia? É porque no caso aqui que eu coloquei a construção, renovação, articulação, expansão, a fixação da ideia, é a memorização da ideia. Porque geralmente eu procuro fixar mais as ideias boas. Me veio a ideia de escrever um verbete, me veio a ideia de fazer uma mudança, aí eu procuro fazer essa memorização. Enquanto eu estou andando, às vezes eu estou dirigindo e a ideia vem, eu não posso parar para anotar. Eu procuro fazer essa fixação da ideia, memorizando, eu fico repetindo a palavra. Entendeu? Eu fico repetindo. Aí no primeiro sinal que para, como eu tenho aquele bloquinho no meu carro, ele já fica ali do lado, com a caneta, eu já anoto a palavra. Então é no sentido mais porque tem a fixação de ideias, aí depende do contexto da pessoa, do momento que ela está. Ela vai procurar fixar só o lado negativo da coisa, né? No caso aqui, eu procuro mostrar mais o lado homeostático. Ah, certo. Não, tudo bem, mas que depois você coloca na taxologia ali, tu coloca na número 1 ali, a ideia abandonada, né? Daí eu já estava linkando uma coisa com outra. Depois, no número 40, tu colocas a ideia roubada. Então, eu queria, assim, dava para te dar uma... A ideia abandonada, por exemplo, eu estou com uma ideia abandonada há 2 anos, que se chama Reciclagem na Maturidade, que é o meu livro. É a ideia de escrever o livro, já tenho 80 páginas escritas, ele está começado, aí eu estou com essa ideia lá engavetada, uma ideia que foi abandonada,
por displicências, comodismo, preguiça mental, não sei. Estou fazendo um estudo para saber por que ele está, por me achar incompetente, baixa autoestima. Aí tem um monte de coisa que eu posso alavancar. A outra qual foi? O número 40, ideia roubada. E às vezes você rouba a ideia do outro. A pessoa falou uma palavra, você diz, esse negócio é legal, vai me servir e põe em prática, entendeu? Ele falava alguma coisa assim, a gente anotava, aquilo era uma ideia, aquela ideia não foi minha, eu roubei a ideia, porque eu não tive aquela ideia, eu ouvi falar, o galo cantou, eu anotei e pus em prática aquilo. Socorro, isso aí não seria anticosmoética? É uma pergunta Não. minha, assim, porque quando você citou esse título que você viu, né, pelo que eu entendi, esse teu título do verbete veio... Mas no tem aquela ideia site. roubada também dos inventores, né? O cara vai naquelas exposições de eventos, que tem aqueles eventos em que o cara criou uma maquininha lá que corta a grama, só ele olhar para a máquina com os olhos, mas o cara falou como é que é a máquina, aí alguém foi e registrou aquilo como dele. Essa ideia roubada... Ela não é, o cara falou a ideia, se ele falou publicamente o que ele quis dizer, então você captou aquela ideia, você ampliou aquilo que ele quis dizer, não necessariamente, ele só deu a ideia. E você foi que ampliou, aprofundou com o teu conhecimento ou não. Daí não Porque seria, às né? vezes nesse roubada, tem vários sentidos. Exato. O cara está escrevendo uma coisa, você pega... por falta de caráter. Exemplo da citaciologia. Eu começo com uma ideia, essa primeira, e aí ela se torna algo diferente. Uma ideia é um ponto de partida e nada mais. Logo que se começa a elaborá-la, é transformada pelo pensamento. Certo. Tá bem, obrigada, eu entendi. Entendeu? Entendeu. Agora, ela colocou o autor. Não. Não, porque ela não é Mas minha é que eu frase. estava dando um exemplo. Por né, isso, como que é entendi. citaciologia. Eu estou citando algo com o nome do próprio. O caso contrário é o plágio, né? É um A pessoa plágio. pega e não fala de onde que... De minha autoria aqui é a megapensenologia. Os megapensenes aí não foram roubados, foram pensados. E a ideia também pode ser uma roubada, não era A uma ideia boa. às vezes é uma roubada. Marilene falou bem. Bem lembrado, Marilene. Às vezes a ideia é uma roubada, de você vai fazer uma coisa e... Mas é o número 9, a ideia de jirico. A ideia de jirico. Eu tive uma ideia dessa de jirico quando eu tinha uns 6 anos, eu via a minha mãe costurando. Aí eu digo, legal, eu posso costurar meu dedo junto. Eu meti esse dedinho na máquina e costurei ele junto com o vestido que ela estava costurando. A agulha saiu do outro lado. Foi uma ideia de jirico. A outra ideia de jirico é aquela pessoa que está aqui escrita assim, por favor, não apoie recém-pintado. Aí a pessoa passa os pés sujos aqui da lama que veio, uma ideia de jirico. A parede está novinha, pintadinha, e a pessoa vem e mete os pés. Sem falar nos políticos. Sem O que falar tem dos de ideia de políticos. jirico. Mas a ideia deles são geniais, né? Eles pensam isso. Oi, Socorro. Eu Oi. tenho algumas perguntas. A primeira aqui, na primeira página, na Fatologia, quarta linha, para você falar um pouquinho sobre os insights, dando pistas de ideias resgatogênicas. Então, eu sempre lembro, quando eu falo essas ideias resgatogênicas, da minha mãe. Quando, acho que até já falei nisso, quando ela dessomou, 12 anos atrás, eu ainda estava morando no Rio de Janeiro. E todo mundo sonhava com a minha mãe. Chorava e ligava, todo mundo chorando. Até que um dia eu encontrei com ela no extrafísico. E eu olhei, ela sentada ali, e me veio o insight, não, a minha mãe não está mais aqui. Aí o insight que me veio foi assim, fala para ela que ela não está mais aqui. Aí me veio esse insight de falar, eu disse, olha,
a senhora não está mais no intrafísico, a senhora já passou para o extrafísico, eu quero agradecer tudo que a senhora fez. E esclareci para ela, agradecendo tudo que ela tinha feito por nós, e que ela poderia estar num patamar melhor, que ali não era mais local para ela estar ficando, e a proporção que eu fui esclarecendo, essa ideia que me foi dando, e aquela inspiração vinha, e à medida que eu falava para ela, ela ia se iluminando toda, entendeu? E, de repente, ficou só aquela luz, e ela não, e a partir desse dia foi interessante, que ninguém nunca mais sonhou com ela. Então, foi uma ideia, um insight que teve um resultado, que teve um retorno, porque me veio naquele momento de lucidez, porque se eu não tivesse lúcida também, não tivesse pronta para fazer aquele resgate, acho que os amparadores não teriam colocado ela ali comigo. Mas isso é uma ideia resgatogênica, de você resgatar uma consciência, ou uma consciência que esteja num estado que você vem e está vendo que ela está num perigo, se ela continuar, vem aquela ideia de você, um parente que eu tenho, que tem leucemia, e que está tomando cervejinha numa boa. E a ideia que eu tive quando eu encontrei com ele foi o seguinte: olha, eu vim me despedir de você, porque talvez a gente não se veja mais. Entendeu? Sim. E aquilo ali foi, e ele ficou, quando eu viajei, eu estava indo para o aeroporto, que encontrei com ele tomando a cerveja, eu disse, olha, eu vim me despedir de você, porque eu acho que a gente não se vê mais. Porque se você tem leucemia e está tomando cerveja, é sinal de que você não está dando valor nenhum para a sua vida. E ele ficou parado me olhando, porque toda pessoa, meus irmãos, quando se aproximavam dele de tudo para fazer um esclarecimento, ele partia com 4 pedras na mão. Ele ficou parado. Ele não deu uma palavra, ele ficou só parado me olhando. E a minha irmã disse que essa pessoa, quando eu viajei, ele ficou sentado no mesmo local por 4 horas, sem dizer nada. Tares, você fez Tares? Fiz uma Tares, ele ficou em choque ali pensando. Foi um impacto terapia, e depois ele foi se acalmando, e no outro dia ele viajou, mas a gente não sabe como é que ele está, se ele continua tomando a sua cervejinha, mas eu acho que ele deve ter voltado à cerveja, porque ele não... É uma coisa que o álcool, não é? Esse vício é muito perigoso, mas no momento ali serviu que ele passou alguns dias sem fazer nada. Então vem um insight daquele momento. Agora o que a pessoa vai fazer depois daquilo? Aí, se ela vai usar um bom cardápio não alcoólico, que seria o ideal, as ideias são essas, a gente tem as ideias. Agora, como é que vai pôr em prática o momento, de que maneira, aí tem que ter lucidez, tem que ter discernimento. Esclareceu? Sim. Até um desses exemplos que você colocou da sua mãe ajudou já a responder a outra pergunta que eu ia fazer, que também é na fatologia, ali na página 2, na segunda linha, sobre a eliminação dos preconceitos com as ideias acolhedoras. Porque você se dispôs a ajudá-la, se dispôs a fazer o acolhimento e... Sem fazer pré-julgamento. Porque no momento que você vai ajudar, tem a ideia de acolher a pessoa, você não pode fazer pré-julgamento. Você tem que ajudar por ajudar, sem fazer, sem ter nenhum tipo de preconceito, porque é um alcoólatra, porque não. Vai lá, ajuda, faz a sua parte. Então, não interessa se é vizinho, se está longe, se está perto, se não é do grupo evolutivo, se não compartilha com as ideias, mas a gente tem que fazer a parte da gente. E o abertismo para poder fazer esse acolhimento, e considerando que você respondeu na pergunta anterior para uma outra pessoa, sobre a questão do limite do assistido, até onde você pode ir. Até onde pode ir, não pode chegar já a fratura exposta e tapa na cara, porque às vezes o tiro sai pela culatra, às vezes a ideia... É muito boa, mas... Não, é muito boa, mas o momento, a maneira de abordagem, as energias, aquelas companhias evolutivas, porque às vezes... Depende da maneira como você já chega detonando com as suas energias também, porque já chega fazendo aquele pré-julgamento de vai ter que resolver, não é assim. Aí estupro evolutivo e não Tares, né? É. Muito obrigada.
Então, continuando aqui, olha, ainda aquele teletertuliano de São Paulo, aqui ele está perguntando de novo a mania de achar o máximo suas ideias, acho que você já explicou, né? Então podemos seguir aqui. Agora, na taxologia, ele está perguntando uma série delas aqui. Vamos começar com a número 6, a ideia comprada. A ideia comprada é algo legal, né? Que a gente pode pôr em prática, por exemplo, um invento. A pessoa tem uma ideia. A Zilá teve uma ideia de fazer uma casinha para acolher gatinho. Mas ela não tem condições de pôr em prática a ideia. Eu compro a ideia dela. Eu digo, olha, eu sei trabalhar com artesanato, eu posso te ajudar a desenvolver esse invento, essa casa. Eu tenho um espaço na minha casa que você pode ir lá para casa, a gente pode trabalhar junto. Então, essa é uma ideia comprada, é aquela ideia legal da pessoa e que você vê que ela está sem condições de levar adiante. Não é o caso da Zilá, esse é só um exemplo, que ela tem condições de fazer, me ensinar, por exemplo, a fazer a casinha. Mas isso é só uma exemplificação. Então, essa ideia comprada. E tem a ideia comprada também, do invento do cara, que ele teve a ideia de construir um carrinho para cortar grama, e que ele pode fazer com controle remoto, mas que ele não tem dinheiro para desenvolver aquele invento. Vem alguém, patrocina, compra a ideia, olha, você me vende a patente do seu invento, que eu tenho condições de fazer isso em escala industrial e que vai ajudar bastante pessoa. Isso também é uma ideia comprada. Agora o item 16, eureka. Aquela ideia eureka é aquela ideia inusitada, é a percepção instantânea daquilo de vai cair, por exemplo, vai cair daqui, você consegue puxar a pessoa que não viu aquele perigo, aquele momento exato em que precisou ajudar. É como que fosse acendeu a luz. As lamparinas, como diz na novela, ela acendeu as lamparinas lá do discernimento, da ideia da pessoa. Ela teve aquela ideia exata, aquela ideia pontual de resolver aquilo ali. De ter uma tomada que não está dando certo, aí não precisa trocar, o outro chega, abre aqueles 2 ganchinhos, dá uma puxadinha assim, e coloca para aquele momento ali que está precisando daquele slide, que não tem onde trazer um adaptador, porque... Então, essa é a ideia genial, é uma ideia genial, uma ideia eureka, a ideia pontual. Ela resolve de imediato aquela coisa que está, aquele problema. Na laboratoriologia. Então, você pode falar da sua experiência sobre o cardápio de ideias no laboratório conscienciológico de autopesquisologia? Então, quando o laboratório de autopesquisologia, a ideia, quando ela surge, num laboratório desse, o ideal é você ter aqueles papéis que tem lá dentro, né? Às vezes a gente já chega com uma ideia pré-concebida de alguma coisa. E ali ela é como que ela deslanchasse, sabe? E você aprofunda aquilo ali dentro daquele laboratório. Ele está otimizado, ele está programado para aquilo ali. Você está só com você, seus pensamentos e a Equipex. Então, ali já tem um ambiente apropriado para você desenvolver e aproveitar e escrever. Eu concluí verbete meu, no caso do consciência misofônica, foi lá dentro, porque me vieram ideias assim, de uma dificuldade que eu estava tendo de colocar, e o eureka chegou ali naquele momento. A hora que eu estava praticamente saindo do laboratório, veio, e eu escrevi no papelzinho, botei dentro na minha bolsa, naquele relatório que eu já tinha feito, e concluí. Muitas vezes que a gente tem dificuldade de deslanchar, de aprofundar, esses laboratórios, eles dão um upgrade naquela pesquisa que a gente está fazendo. É como que abrisse, é como a dinâmica. É como aqui o tertuliário, que tem alguém falando, defendendo, vê uma pergunta que o outro está lá em cima e diz, caramba, isso daí que estava faltando para mim. Continuando aqui, o número 18, factícia.
A factícia é aquela que vem da imaginação, né? Nos permite imaginar algo que nós não estamos vendo. É aquela história é uma combinação, são imagens que a gente tem de algo que a gente nunca viu. Então, essa ideia factícia de imaginar alguma coisa, um disco voador, como é que é lá dentro, como é que você viaja, por exemplo. Não é uma ideia fictícia que gera factícia. Agora, 32, pontual. Essa aqui, a pontual é tipo a eureka, né? Ocorre naquela vez, ela é esporádica, é aquela ideia para aquilo, aquele problema que você tá resolvendo, naquela hora, ela vem na hora certa, em que você precisa resolver algo. Eureka, pontual, ela está ali. Eureka e pontual, elas são mais ou menos idênticas, de algo fantástico. Bom, depois vem a roubada, que eu vou pular, que você já falou, e agora é 41, unificadora. No caso de grupo Karma, né? Eu gosto muito de citar esses grupos. Meu grupo Karma, minha família, como ela é muito grande, eu tenho só 6 irmãos antes de mim e 6 depois. Então, é prato cheio de dúzia. Eu tenho ideias assim de dúzia para... Aí você tem que ter uma ideia unificadora, seria, nesse caso aí, de pegar uma data assim de festejos, de Natal, essas coisas assim, aniversário de alguém, e que está tendo um certo desconforto entre o grupo, você promove um jantar, um churrasco. Mas também não procura levar para aquele ambiente os grupos que estão divergindo muito. Leva primeiro um grupo, vê como é que está aquele grupo, como é que está o abertismo daquele grupo, vê o outro depois, porque às vezes se você achar que vai unificar 2 grupos rivais, vai sair o tiro pela culatra, vai sair o contrário. Então, às vezes a pessoa pensa que unificar é juntar os 2 lados opostos. Não, é procurar saber o que cada lado está precisando. O que eu posso ajudar de um lado e o que eu vou participar dos 2 grupos, tanto do da direita quanto da esquerda. Aí eu vou ver o que eu posso fazer, que é algo em comum, que possa juntar aquele grupo, ou pelo menos que possa acabar, aproximar, libertar um pouco mais, esclarecer. Que às vezes a ideia unificadora, ela esclarece mais, propriamente, do que o nome está dizendo, unifica. É mais um esclarecimento, uma pacificação. Ela serve mais como uma pacificação, uma ideia unificadora. De limpar aquilo ali que está meio... Aproveitando essa taxologia, queria pedir mais umas 2 ou 3, se for possível. A número 3, assediadora. Podia falar um pouquinho sobre ela? A ideia assediadora, né? Isso. É aquela ideia que, por exemplo, você está vendo uma pessoa que ela está se esforçando para fazer uma dieta, ela está um pouco acima do peso, e você chega para a pessoa e diz assim, está mais magra, hein? Ela sabe que ela não está mais magra. Sabe? Então, você está lembrando, você está achando que está agradando a pessoa, dizendo que ela está mais magra, e ela sabe que ela não está. Você está causando assédio. Ou aquela pessoa que é misofônica, que tem a misofonia, é aquela hipersensibilidade, aquele ruído miudinho que causa... E você chega do lado e fica aqui, ó. Isso é uma ideia assediadora, de você ficar ali do lado, clicando. Se você sabe que a pessoa tem aquele problema, e você ficar fazendo isso. Ou vai para uma reunião onde só tem intolerantes ao glúten, lactose, e leva tudo... Tudo o contrário, né? Com glúten e lactose. E às vezes a pessoa ainda diz assim, quem não pode comer, não come. Entendeu? Isso é uma ideia assediadora. O que sobra, ela leva para casa. Sobra, leva para Sobra mais, a gente leva para casa. Nossa. Sabe? É aquela ideia que ela não vai ajudar, é aquela ideia que ela vai deixar o local ou a pessoa pior do que o que ela estava. Ela não ajuda, ela não assiste, ela não acolhe. Ao contrário, ela vai deixar o ambiente, a pessoa, o local
pior do que quando ela chegou, que ela encontrou aquilo ali. Porque o ideal é o contrário, é você chegar, encontrar um ambiente assediado, e você procurar limpar. O que está acontecendo aqui, essa energia aqui, esse negócio aqui, está tudo estranho, estou sentindo meio pesado. Respira fundo, faz um EV, procura sondar, fazer uma leitura do ambiente, onde é que está aqui, o que eu posso melhorar. Se eu não posso melhorar, eu também não vou piorar. Vou puxando o carro, porque às vezes a pessoa ficando ali, ela só piora. E o contraponto seria a número 8, a cosmoética, para te ampliar um pouco. Exatamente. A cosmoética. O que eu posso fazer para esclarecer aquela pessoa que eu estou vendo que ela está numa autodestruição, que ela não está agindo corretamente. Aquelas pessoas que gostam de levar, assinou com a canetinha, é tão bonitinha e leva, sabe? Ó, com licença, eu vou precisar da caneta para assinar aqui. Tem gente ali que parece que está levando caneta. É aquela ideia em que você precisa melhorar cada vez mais a sua cosmoética e mostrar, melhorar mostrando, dando exemplo de cosmoética, e não aquela coisa só de deixar a caneta ali em cima, porque não é minha e tal. Mas é uma coisa assim mais intrínseca, mais da personalidade, mais da consciência, o lado da cosmoética, né? Então, dá tempo de repetir mais duas? Então. A maioria aqui já passou pela experiência, às vezes está distraída, assina o papel, vai embora. Eu já fiz isso também, todo mundo faz isso. Às vezes, hoje ontem eu cheguei em casa, eu almocei e não paguei o almoço. Aí hoje eu vi na menina lá, né? Eu disse, vem cá, eu paguei, ela disse, pagou, sim senhora, porque eu achei, apagou da minha memória que eu havia pago o almoço, entendeu? Eu digo, gente, eu dei um calote, eu fiquei com aquilo me incomodando, que eu cheguei mais cedo aqui só para ir lá no restaurante, para perguntar se eu tinha pago. Porque sabe quando apaga uma coisa da memória que você não sabe? E eu fiquei com aquilo. Ela disse, não, pagou sim. Então, quer dizer que legal, porque foi só na minha imaginação. Agora, onde era que eu estava com a cabeça que eu fiz tudo, eu acho que eu estava no automático, porque eu almocei, engrenei uma primeira lá e saí sem saber o que tinha feito. A outra seria a 22 e a 23, a gratuita, né? E gratuita. Lógica. Gratificante é aquela ideia que você tem, que você viu que aquela ideia que você teve ajudou a pessoa, melhorou. Por exemplo, essa ideia que eu dei de que chegando no local que você percebe que está assediado e você conseguir limpar melhorar aquele ambiente, sabe? Mesmo que seja mudando cadeira de lugar, passando um pano, varrendo aquilo ali, eu fico gratificada quando eu consigo resolver alguma coisa para alguém. A pessoa me liga, me pergunta alguma coisa, eu consigo responder. Onde é que tem esse assim? Tal lugar em que eu ajudei aquela pessoa. A ideia gratuita, o nome está dizendo, né? O nome é uma ideia que você dá gratuitamente sem cobrar nada. É uma ideia que é gratificante de você dar. Você deu doadora, uma ideia gratificante, gratuita. Então, elas estão mais ou menos interligadas, porque a maioria das ideias, elas são mais ou menos uma intercalada com a outra. Uma não é excludente da outra, né? Elas são... Lógico. Uma ideia absurda, né? De você dizer para alguém que, ilógica, por exemplo, vai chover e você deixa a pessoa sair da sua casa dizendo que o sol está nascendo. É uma coisa assim meio absurda. Eu não sei nem o que eu diria de uma ideia ilógica que seria uma ideia absurda. Você tem algum exemplo de uma ideia absurda, uma ideia ilógica? É uma ideia absurda, é uma coisa assim totalmente sem pé, nem sem cabeça, sem nexo, anticosmoética, assediadora, uma ideia que não leva à evolução, não acrescenta. Ao contrário, ela tira de alguma coisa, ela prejudica, ela não é assistencial, ela é prejudicial.
Agora temos duas perguntas aqui de Madrid, uma teletertuliana de Madrid. Então, em fatologia, na página 1, primeira linha, poderia explicar com algum exemplo a neo-ideia assistencial? Uma neo-ideia assistencial seria um curso para esclarecer, um curso que você faz para alguém que tem dificuldade de memorização, por exemplo. É uma neo-ideia assistencial. Qual a técnica? Uma técnica que você usa para a pessoa que tem dificuldade de memória, uma técnica que você usa para ler, ou, por exemplo, uma técnica assistencial, a técnica do detalhismo. Como é muito, eu sou muito detalhista. E como é que você faz no seu detalhismo? Olha, eu dou uma geral, eu começo a ver desde lá de cima, no caso do verbete, da chapa verbetográfica, eu começo a ler lá em cima se a enciclopédia da Conscienciologia está escrito correto. Eu vou descendo qual é a técnica que eu uso, qual foi a técnica que eu usei para o cardápio de ideias. A ideia me veio, eu comecei a pesquisar livros, eu fui no holociclo, eu fui me aprofundando de tudo que tinha a palavra ideia, eu procurei ler. Eu fui vendo revistas, jornais, na internet, até que eu descobri anteontem esse cardápio de ideias. E o que eu posso fazer? Essa ideia de escrever esse cardápio de ideia foi uma neo-ideia, porque ninguém pensou em escrever um cardápio. Geralmente a gente pensa numa carta de vinhos, é um cardápio de vinhos, um cardápio gastronômico. Em que eu posso, essa neo-ideia desse cardápio de ideias, esclarecer as pessoas de que a gente pode usar, de tantas pessoas me pedirem receita de comida, eu digo, eu posso usar esse cardápio de comidas para um cardápio mental somático, não é? Ele não precisa ser só gastronômico. Ele pode ser um cardápio assistencial. Porque tem um verbete, receita verbetográfica. Precisa. Só lembrando que tem um verbete de receita verbetográfica. Então, quer dizer, a ideia do verbete também é uma neo-ideia. Pode entrar num cardápio. Pode entrar no cardápio. Eu não estou lembrando quem fez. É receituário verbetográfico. Se eu não me engano, foi a Rosa Nader. Não sei, acho que foi a Rosa. Acho que ela fez esse receituário verbetográfico. Quer dizer, quando a gente pensa num receituário, a gente imagina só no médico. Ele pegando aquele receituário, pedindo exames, um receituário pedindo... indicando alguma medicação para aquela pessoa tomar, pensa só na doença, não pensa na saúde, porque precisou do remédio, está doente. Então, esse cardápio de ideias, esse verbete foi uma neo-ideia assistencial. Agora, antagonismologia, na página 2, primeira linha. Poderia explicar o antagonismo curiosidade, criatividade e relacioná-lo com o cardápio de ideias? Então, a curiosidade, às vezes você vai só por olhar. Por exemplo, a minha curiosidade foi eu fiquei curiosa com o cardápio de ideias, aí me veio a ideia de procurar na internet se tinha alguma coisa. Eu fiquei naquela curiosidade e descobri que tem esse cardápio de ideias. E vi dentro do cardápio de ideias da pessoa lá que criou o site, a criatividade dela em fazer um cardápio de ideias, uma ideia curiosa de eventos, sabe? Uma agência de eventos com o nome Cardápio de Ideias. Assim como eu tive a criatividade de escrever um cardápio de ideias, que não é um cardápio gastronômico, ela teve a criatividade de escrever um cardápio de ideias com eventos culturais, uma agência de eventos, ajudando as pessoas a pôr em prática uma ideia que tiveram de um evento. Ela teve uma criatividade ao escrever esse cardápio de ideias, de abrir esse site. O cardápio pode ser um foco de outras ideias, né? Então ele focaliza, como no exemplo que você deu aí desse evento, né?
Site. Desse site onde ela criou, onde a pessoa cria um tipo de evento. Esse tipo de evento é um foco que vai reunir várias outras ideias. Então, semelhante a um cardápio de ideias. Então, semelhante porque vários contextos têm o foco contextual focal, maior, né? Mas juntam-se outros focos de interesse para a realização daquele cardápio de ideias. Outros focos de ideia. Né? Fica bastante abrangente, né? Sim. Eu estou levando o seu cardápio aí para uma abrangência bem grande. O cardápio, ele está disponibilizado. Pode usar e abusar. Muito obrigada. Obrigada a você. As perguntas, então nós vamos falar aqui de uns eventos. Nós vamos ter agora um acoplamentário nos dias 25 a 27 de março, com o tema África. E vão ser com os EPICONs João Aurélio, Kátia Aracaki e Tony Muscoff. Os três são da IC da África. Então, quem tiver interesse, procurar o CEEC, 25 a 27 de março. E nos dias 12 e 13 de março, quer dizer, agora, né, nesse final de semana, amanhã, hoje? Amanhã, sábado e domingo, porque ele é um acoplamentário especial. O tema é Parapedagogia com o EPICON Rui Bueno, que é o coordenador da Reaprendência, que é especialista em parapedagogia. Quem tiver interesse é só procurar aqui o CAEC. Nós vamos ter um SCP-2 nos dias 29 de abril a 1º de maio, aqui em Foz do Iguaçu, no Hotel Mabu Interlúdio, com o EPICON Marcelo Silva. Então, quem tiver interesse também pode entrar em contato com o IPC, né, sobre esse curso. E nós vamos ter aqui o 3º Fórum Internacional de Seriexologia e a 4ª Semana de Autopesquisa Seriexológica. E o 1º ciclo de debates em holobiografologia, que vai do dia 21 a 28 de abril desse ano, aqui em Foz do Iguaçu. Nós vamos ter aqui a Thelma Crespo, que vai apresentar a personalidade consecutiva, a hipótese de que ela foi a Marie Corelli. Eles falam Marie Corelli, né? Para mim, como ela era inglesa, devia ser Mary, mas eles falam Marie Corelli. Então, vai ter também um chá inglês e o 2º experimento retrocognitivo grupal da CCCI, que vai ser no dia 21 de abril, feriado, vai ser no Hotel Mabu. Depois tem o Fórum Internacional, com vários trabalhos aqui, e o ciclo de debates em holobiografologia. Então, isso aqui é um evento da Consecutivos. Quem tiver interesse é só procurar Consecutivos. Tem o site consecutivos.com.br ou o telefone da Consecutivos, 2102-1459. Relembrando aqui que a Escola de Parapsiquismo, nós vamos ter a 5ª turma, vai ter início em julho, 18 de julho, agora de 2016, e essa é uma turma anual que acontece com 3 módulos em julho, janeiro e julho. Depois do ano seguinte tem a duração de 1 ano. Então, quem tiver interesse em desenvolver o parapsiquismo de maneira sistematizada, de maneira progressiva, né, é só procurar aqui o CAEC, tem vários professores, é uma metodologia ativa, onde os alunos são protagonistas, são participantes, e é uma metodologia inovadora. Também é uma única turma por ano, e tem somente 25 vagas. Também relembrando aqui da OIC, o Grupo Avançado em Consciência Terapia, que vai ter início 16 e 17 de abril, aqui em Foz do Iguaçu. É uma consciencioterapia grupal, em 12 módulos, tem campos bioenergéticos, atendimentos individuais e aprofundamento autoconsciência terápico. E também os workshops gratuitos de consciência terapia, que vão ser nos dias 25 de março, sexta-feira, das 19 às 20h30, e no dia 10 de abril, domingo, das 15 às 16h30, um evento gratuito no campus da OIC. Então, pessoal, vamos lá, Terezinha. Na página 2, em paradoxologia, queria que tu desse um exemplo dessa questão do paradoxo da ideia antiga poder estar bem atualizada. Como seria? Aquela ideia, é uma ideia abandonada, né? Às vezes a gente pensa, eu até já falei um pouco sobre isso aí. Essa ideia antiga está bem atualizada, da gente achar que como pensou nela,
teve aquela ideia há muito tempo atrás de que ela está superada, e às vezes ela está só abandonada, ela está, como o caso do meu livro, que ele está engavetado lá, eu olho para ele me olha, e eu pego, sabe? A ideia antiga de escrever sobre a alavancagem na maturidade, uma reciclagem na maturidade, aí eu fico achando que essa palavra reciclagem, ela já é muito antiga, sabe? Mas ela está atualizada, ela está moderna, ela está atual. Porque todo mundo recicla tudo hoje em dia. Mas no momento em que você pensou, viu que está escrito há muito tempo, a gente tem a ideia de que o que está velho está desatualizado, está ultrapassado. Sabe? É como as pessoas jovens que acham que o idoso já deu o que tinha que dar, de não produz mais. Essa ideia antiga de que o que é velho está em desuso. E às vezes tem o velho que está mais atual do que o novo. Que eu fiquei também pensando que eu tenho os cursos que eu fiz lá no passado, que está lá engavetado, né? Daí eu fiquei avaliando, será que aqueles cursos lá, porque tudo vai, né, a gente vê que tudo muda, surgem novas ideias, novas coisas, e eu fiquei pensando até que ponto aqueles cursos que eu tenho lá do tempo, quando o professor Valdo dava, né, se aquilo lá já não está ultrapassado, né, não é ideia já que não está mais em ponta. Que atualmente são os neologismos, são as sinonímias que a gente usa para aquilo que usava antigamente, entendeu? Então, como está usando ainda uma linguagem, se você atualizar para a linguagem de hoje, você vai ver que ela está mais atual, que às vezes é um contexto do ultrapassado, só pelo ponto da linguagem. O linguajar, a maneira da escrita, que substituindo, atualizando para a linguagem de hoje, você vai ver que aquela ideia, ela pode te ajudar muito mais do que uma nova ideia. Porque você tem que perguntar por que aquela ideia dela está ultrapassada. Ela está ultrapassada mesmo? Ou você não quer acessar alguma coisa que incomoda naquilo ali? O que aquilo ali está trazendo de desconforto, que está chamando de ultrapassado? Está ultrapassado para quem? Para quem está lendo ou para quem está escrevendo? Sabe? Por que está chamando de ultrapassado? Aí tem que ver que tem uma conotação de ultrapassado, pode ser de uma maneira muito pejorativa. Isso aí está ultrapassado. Não está, a pessoa não quer assumir que aquilo ali está incomodando ela. Aí, como ela não sabe, não entende, não consegue captar a ideia, ela diz que está ultrapassado. Ela não aprofunda a pesquisa. É mais cômodo já alguém trazer uma fórmula pronta, uma definição já prontinha ali, porque isso daí vai me dar trabalho. Eu vou ter que pensar ainda, procurar no dicionário o que quer dizer isso daí hoje. Entendeu? Então, ela não tá aparentemente está ultrapassada, mas está mais atual do que a gente pensa. Ideias ultrapassadas são ideias religiosas. A religião já está ultrapassada. A religião, no caso, de ir para a missa todo domingo, aquela coisa toda ali, isso aí já é uma ideia retrógrada. Né? E tem ideias científicas que vão sendo substituídas, então ficam ultrapassadas. Por exemplo, se acreditava antigamente que a Terra era o centro do universo. É uma ideia totalmente ultrapassada que não é válida mais. Né? Agora, Socorro, estamos chegando aqui ao final. Você gostaria de acrescentar alguma coisa, comentar alguma coisa que não foi falada do verbete, que você gostaria de falar? Não, foi tudo praticamente falado, não é? Eu me superei, né, na minha ideia aqui, porque esse verbete eu mandei recentemente e já foi rapidamente aprovado aí para vir defender. E eu pensei que as ideias não iam brotar e elas vêm no momento que a gente quiser, onde a gente estiver sentado, tem ideia. Olhou para alguém, já está tendo uma ideia. Até o que você pensa é ideia. Então, as ideias, elas estão sempre, afinal de contas, o que é uma ideia? É um pensene. Materializado ou não, é uma ideia. É um pensamento, é aquilo que você pensa, que você imagina, que você registra ou não, mas está na tua memória. Não precisa nem escrever, está na memória, já é uma ideia, é uma imaginação. Muito bom, então nós agradecemos aqui a professora Socorro Frazão pelo seu verbete.
A gente podia até dizer, ó, que todos fiquem com ideias, vamos ver algumas aqui. A número 4, ideia assistencial. A número 17, ideia evolutiva. A 30, ideia pacifista. E deixe de uma vez a ideia número 9, que é a ideia de jirico. Né? Então nós agradecemos aí a presença de todos, agradecemos à professora Socorro pelo seu verbete, agradecemos a participação dos tertulianos, dos teletertulianos, das perguntas de todos, agradecemos aqui a equipe, professor Christian, o Robson, e passamos aqui para os nossos avisos e divulgações. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 15 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 22 perguntas respondidas online. Hoje teremos 2 recados, o Roberto com chá inglês e fórum de serexologia e a Pilar com um curso de qualificação tenepsista. Boa tarde, e só para reforçar o convite a vocês, no fórum de serexologia desse ano estaremos estudando o caso da Marie Corelli, Thelma Crespo, e no sentido de avaliar as características de personalidade consecutiva e o contexto da Inglaterra no século XIX. Né? Então, nesse estudo, nós estaremos realizando um novo experimento retrocognitivo, que é o chá inglês, que está dentro da programação do fórum. Então, nós reforçamos aí o convite, que já passamos aí da metade das vagas, estamos caminhando para o fechamento. É um experimento com número limitado e será aos moldes do baile retrocognitivo. Né? Então, todos devem estar com os trajes de época para a gente realizar o experimento no dia 21, então, de abril. E na sequência, né, a gente vai estar fazendo o fórum, justamente avaliando as repercussões e também o estudo de caso de personalidade consecutiva. Então, fica aí o convite. Então, o fórum, começando dia 21 de abril, com o chá inglês. Boa tarde a todos. Lembramos aos interessados em estudar a TENEPS que haverá amanhã e domingo o curso Qualificação Tenepsista. No sábado, dia 12 de março, será das 9 às 12 e das 15 às 18 horas. E no domingo, das 9 às 12. No local Discernimento, sala 205. É um curso sem pré-requisito. E patrocinado pelo CAEC e a IC TENEPS, em parceria. Lembramos também que a TENEPS é um dos maiores desafios do ser humano. Por isso, repetimos, curso Qualificação Tenepsista, com vários itens a serem abordados para auto- e heteropesquisa. Os professores serão Flávio Amado, Isilda Fresian e Silvia Beló. Informações e inscrições pelo telefone 45, código de área, 3525-2652. Ou então, é só entrar no site do CAEC também, que você poderá fazer a sua inscrição. Muito obrigada pela atenção e continuemos praticando a interassistencialidade. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Cinematografia Pesquisística, especialidade Pesquisologia. E a verbetógrafa, professora Tatiana Lopes de Freitas. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.